Muy buenos días, buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. Para mim é uma benção grande estar com vocês nesta ocasião, para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler em 2 de Pedro, capítulo 1, do versículo 1 a 8, onde nos diz: Pedro, siervo e apóstolo de Jesucristo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Todas as coisas que pertenecem à vida e à piedade nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conhecimento. E vós também, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. E a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade. Afecto fraternal e el afecto fraternal amor. E a piedade, o amor ou afeto fraternal, e ao amor ou afeto fraternal, o amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus bendiga nossas almas com sua palavra. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Fale ao nosso coração nesta ocasião e nos edifique em nossa alma e em todo o nosso ser. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo selo e o amor divino. Podem se sentar, queiram ter a bondade. O sétimo selo, na conferência anterior, vimos que é a vinda do Senhor. E agora, temos que ver o sétimo selo
e o amor el divino, precursor de la segunda venida de Cristo, o precursor da segunda vinda de Cristo, quando la estatura de pregou un hombre perfecto, a estatura de um homem perfeito, usou este diagrama, representando aqui a Igreja de Jesus Cristo, etapas o edades, passando por suas diferentes etapas ou entre eras los gentiles, entre os gentios, até chegar à era da pedra angular, que é a era perfeita da Igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde a Igreja do Senhor Jesus Cristo chegaria no último dia, depois da sétima era da Igreja Gentia e do ministério do sétimo anjo mensageiro, o reverendo William Branham. Agora, este mismo diagrama este mesmo diagrama é utilizado para o ser como humano, la iglesia de Jesucristo, porque assim como a Igreja de Jesus Cristo é o templo espiritual de cada Cristo, creyente en Jesucristo, como cada crente em Jesus Cristo, como indivíduo, de Jesucristo. é um templo de Jesus Cristo. ¿No sabéis São Paulo que vosotros diz: sois templos del Espíritu Santo? não sabeis que vós sois o ¿No templo do sabéis que Espírito sois Santo? templos de Dios? Não sabeis que sois o templo ou templos de Deus? E sendo Tenemos el assim, mismo orden encontramos a mesma ordem del templo que está en el cielo, do templo que del está no tabernáculo que céu, construyó Moisés, do tabernáculo del que Moisés templo que construiu, Salomón, y del do templo que está Salomão construyendo construiu e do nuestro templo amado que Señor está Jesucristo. construindo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Las personas que son templos del As Espíritu de Dios, pessoas que são templo son do los Espírito de creyentes en Deus Jesucristo, são os que han crentes lavado em sus Jesus pecados Cristo, en la sangre de Cristo, os quais lavaram seus pecados no sangue de Cristo e nasceram de novo. del templo E são espiritual parte de do Jesucristo, templo espiritual porque el templo de Jesus espiritual de Cristo. Cristo está Porque o compuesto templo espiritual de por Cristo está personas composto que como indivíduos por pessoas son que, como templos de indivíduos, Jesucristo. são templos E de agora, Jesus Cristo. Veamos lo E que agora, es la venida del vejamos Espíritu Santo o que é a vinda do Espírito al Santo templo ao de templo Jesucristo de Jesus Cristo como y al templo indivíduo de Jesucristo e ao templo de Jesus Cristo como corpo místico de Cristo. al individuo Ao indivíduo es cuando la persona é quando a escucha la predicación pessoa de la palabra de Dios, del escuta a Evangelio, pregação da palavra de Deus, do Evangelho, y cree en Jesucristo como su Salvador e crê em Jesus y lava Cristo sus como seu pecados en la Salvador, sangre de Cristo e lava seus pecados no sangue de Cristo, e recebe seu Espírito Santo. ha sido sellada Essa pessoa con el sello foi del Dios selada com o ha selo do recibido Deus vivo, las primicias del recebeu Espíritu, as de las primícias do cuales Espírito, nos habla el das apóstol quais San Pablo o apóstolo São Paulo nos en fala Efesios capítulo 1 em Efésios capítulo 1, y versos 13 al 14, do versículo 13 ao donde 14, dice: en él también onde vosotros, diz: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo Que da es las promessa, arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Y en el capítulo 4, verso 30 de No Efesios, capítulo 4, versículo 30 de Efésios, nos dice también San Pablo: São Paulo y também no nos contristéis diz: al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Y ahora, veamos agora? lo que es la redención. Vejamos o que é a redenção. Dice también San Pablo São Paulo também en nos Hebreos, diz, en Romanos capítulo 8,
em Romanos verso capítulo verso 8, 19 en adelante. do versículo Porque el 19 anhelo em ardiente diante. de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos Porque de la creación Deus. fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, Porque sabemos para a que toda liberdade creación da vive glória dos ahora filhos de y aún está Deus. con dolor de parto hasta ahora. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Tenemos las primicias. Temos Cuando as hemos recibido el Espíritu de primícias Cristo, quando recebemos o Espírito de Cristo la e estamos plenitud esperando del Espíritu a de Cristo. plenitude do Estamos Espírito de esperando Cristo. la Estamos adopción, esperando que es la a transformación de adoção, nuestro cuerpo, que é a en donde transformação do obtendremos nosso un nuevo corpo, cuerpo onde obteremos um novo eterno y corpo, glorioso. eterno e glorioso. Ahora, vean ustedes como Agora vejam vocês como a plenitude é quando recebamos o novo corpo, e as primícias é quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e recebemos seu Espírito Santo. E aí recebemos as primícias do Espírito, porque recebemos o Espírito teofânico da sexta dimensão, que é o primeiro corpo que recebemos para ter vida eterna. É as primícias do Espírito. E no último dia, depois de ter as primícias, obteremos a plenitude do Espírito de Deus, obtendo um corpo eterno e glorioso, para todos sermos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, no qual morou a plenitude de Deus. E agora vejam vocês, o programa divino para obter a plenitude de Deus em nossas vidas, em nossos corpos. Agora, se inicia crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo, e depois recebendo o Espírito de Cristo, as primícias. E então, de dentro para fora, começam a se manifestar estas virtudes, até que, ao final, obteremos a plenitude do Espírito de Deus, sendo transformados e tendo novo corpo. Aí é onde Cristo nos sela com a plenitude do seu Espírito Santo, onde seremos transformados, nós que vivemos e os que partiram no passado serão ressuscitados em corpos eternos. Agora, vimos o que é o batismo do Espírito Santo, como as primícias do Espírito, e o que é o batismo do Espírito Santo como a plenitude do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Para ter a plenitude do Espírito Santo, obtendo um corpo eterno e glorioso, primeiro temos que ter as primícias do Espírito, ou seja, temos que ter primeiro o corpo teofânico da sexta dimensão, porque para essas pessoas é que Deus dará um corpo eterno, porque o Espírito teofânico não pode morar por toda a eternidade em um corpo que não seja um corpo eterno. E o corpo eterno
não pode estar manifestado un espíritu se não há um espírito para entrar en ese teofânico cuerpo. para entrar nesse corpo. Y en ese espíritu teofánico E tiene que nesse venir espírito teofânico tem que vir de a la persona alma que va a vivir da pessoa en ese que cuerpo viverá físico eterno. nesse corpo físico Ahora vean eterno. por qué Agora vejam por que nós recibimos las primicias del recebemos espíritu, as primícias do Espírito, teofánico. que é esse Espírito teofânico da sexta dimensão. Ahora, Agora, dada a por Dios promessa Abraham, dada por Deus a para todos Abraão, los hijos e hijas de Dios, para todos os para filhos e nacer en filhas de el reino de Deus, Dios, para nascerem no vemos reino de cómo se Deus, realiza vemos en como cada se realiza persona que tiene su em nombre cada escrito pessoa en el que libro tem de seu la vida nome del escrito Cordero. no livro da vida do Cordeiro. Y vean ustedes esa E vejam persona vocês, para llegar a la essa plenitud del pessoa Espíritu de Dios, para chegar à plenitude do Espírito de Deus, dando lugar estará a que se dando manifiesten lugar en él a que se manifestem nela, como estas indivíduo, virtudes de estas fe, virtudes de virtud, fé, virtude, ciencia, ciência, templanza, paciencia, temperança, temor de paciência, Dios, temor y de amor Deus fraternal. e amor fraternal. E em seguida, La plenitud de Dios, a plenitude de Deus, que es el mismo Dios, que é o próprio Deus, manifestándose en toda su plenitud, manifestando-se em toda a sua plenitude e nos dando um corpo eterno e glorioso, la no qual manifestación de Dios, en a toda su manifestação de plenitud, Deus em será toda a uma sua realidade. plenitude será uma realidade. Y ahí E aí, todos nosotros tendremos todos nós el amor teremos divino o amor divino en toda su manifestado plenitud. em toda a sua plenitude. Ahora, Agora, en la iglesia, na como igreja, cuerpo místico de creyentes, como corpo místico de crentes, encontramos que el Espíritu de encontramos Dios ha que o estado Espírito de manifestado en Deus ella a través se manifestou de nela los 7 através mensajeros, dos 7 anjos mensageiros. las primicias del Espíritu. Isso foi as primícias do Espírito, os primeiros frutos do Espírito, se manifestando nas A través de cada ángel primícias mensajero, através de cada anjo mensageiro de luego cada en el día era. posterior, A seguir, la no iglesia último de dia, Jesucristo a Igreja de Jesus Cristo por estas já 7 edades, passou por estas en 7 donde las eras, 7 virtudes onde as 7 han sido virtudes manifestadas. Y foram ahora, manifestadas. en la E iglesia del agora, Señor Jesucristo, na Igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra estas 7 angular, virtudes las estas tendrá 7 manifestadas. virtudes as terá Y ahí, en la edad de la manifestadas. piedra angular, E aí, na era da pedra angular, al Espíritu terá de Dios, ao Espírito de Deus manifestado conforme a través de sua su ángel promessa, mensajero. através de seu anjo Primeiro, mensageiro. comienza con las primicias o continúa Primeiro con las começa primicias, com as primícias ou como continua con com los as 7 primícias, mensajeros, como com os 7 anjos mensageiros. será Porém, de toda su momento, plenitud. La será plenitud de toda a Cristo, sua plenitude, a plenitude de Cristo, manifestada em sua en la igreja, edad de la piedra angular, na era da pedra angular, de su ángel através de seu anjo mensageiro, mensajero, y no así tempo final. estará Cristo E assim manifestado, estará, el verbo, assim la palabra Cristo estará manifestado, manifestada, la o palabra Verbo, a en carne palavra humana, en manifestada, el ángel de a palavra em Jesucristo, carne humana, dándonos no a anjo de conocer Jesus Cristo, todas estas dando-nos a cosas que conhecer deben suceder todas pronto, estas coisas que devem acontecer em breve. y eso será una E isso manifestación será del amor uma divino, manifestação del amor do de amor Jesucristo divino, do amor a de sua Jesus Cristo para a sua igreja. Su iglesia, al Sua llegar igreja, a esa edad, Ao chegar a essa era, a la etapa chegou en que será a transformada etapa em que será como cuerpo transformada místico de creyentes, como corpo místico y de en donde crentes recibe e onde recebe y en um novo donde nome se une con Cristo
e onde se une com Cristo nas bodas do Cordeiro, para depois ser levada à ceia das bodas do Cordeiro, à casa do nosso Pai Celestial. É aí na era da pedra angular, onde o Espírito de Cristo estará em toda a sua plenitude, manifestado em sua igreja, através do ministério do anjo de Jesus Cristo. Essa é a forma para a manifestação do Espírito Santo em toda a sua plenitude, em sua igreja, na era da pedra angular, que é a era do amor divino. E estando aí na era da pedra angular, nessa era perfeita, o corpo místico de Cristo escapará dos juízos divinos que hão de vir sobre a terra. Porque na casa de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, está o sinal para escapar do juízo divino, como esteve o sinal do sangue nas casas dos hebreus lá no Egito, na noite em que o juízo divino cairia sobre os egípcios, sobre os primogênitos dos egípcios, desde o filho do rei em diante. Porém, as pessoas que estivessem dentro da casa, que tivesse o sinal do sangue do Cordeiro aplicado no umbral e nos batentes, e a carne do Cordeiro dentro da casa sendo servida ou sendo comida, escapariam desse juízo que viria sobre o Egito. Os primogênitos que estivessem dentro dessa casa estariam seguros, estariam a salvo, porque ali estava o sangue do Cordeiro aplicado. E assim é na casa de Deus, onde o sangue do Cordeiro de Deus está aplicado na porta, no umbral e nos batentes da porta. Podemos ver que Cristo é a porta e Cristo derramou seu sangue. Portanto, a porta dessa casa está coberta com o sangue do Cordeiro Pascual. E toda pessoa que entra por essa porta entrou pela porta do pacto divino para escapar do juízo que vem sobre os primogênitos dos que vivem na terra. E dentro, pois, estão comendo a carne do Cordeiro, com o seu sangue aplicado no umbral da porta e nos batentes. Quando veio o juízo divino da morte dos primogênitos sobre o Egito, houve choro e lamento em todo o Egito, exceto nas casas dos hebreus, que tinham o sangue aplicado no umbral das portas e nos batentes, e tinham ao Cordeiro Pascual dentro, sendo comido por eles. Cristo disse: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue, não terá vida permanente em si mesmo. E agora, dentro da casa de Deus, que é a sua igreja, estamos com o sinal do sangue aplicado no umbral da porta. E estamos comendo o Cordeiro Pascual. Cremos na primeira vinda de Cristo e sua obra de redenção na cruz do Calvário, e lavamos nossos pecados no sangue de Jesus Cristo. E agora, para o último dia, a vida do sangue, que é o Espírito Santo, vem à sua igreja em toda a sua plenitude. Nas 7 eras, veio nas primícias do Espírito,
por medio de sus manifestando-se através de seus mensageiros. estará manifestado em toda a sua plenitude. Para a era da pedra angular estará manifestado em toda a sua plenitude através de seu anjo mensageiro. Para assim, a Igreja de Jesus Cristo ter a vida do sangue aplicada, que é o Espírito Santo em sua Igreja, manifestado em carne humana, no último dia, no cumprimento da promessa da vinda do cavaleiro e do cavalo branco de Apocalipse 19, e do anjo forte que desce do céu, envolto numa nuvem, e com um arco-íris ao redor de sua cabeça. Agora podemos ver o lugar seguro para todos nós, antes que o juízo divino caia. Porque quando cair o juízo divino, quem não estiver dentro dessa casa, a qual já terá a porta fechada, terá que se ater ao juízo divino que há de cair sobre a terra. O servo da casa fechará a porta. O Senhor da casa. São Marcos capítulo 13. São Marcos capítulo 13. Verso 18 em adelante diz: do versículo 18 em diante diz, ou do 19 em diante diz: serão de tribulação, qual nunca ha habido desde o princípio da criação que Deus criou hasta este tempo, ni la habrá. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não hubiese acortado aqueles dias, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nadie seria salvo. Nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos que Ele escolheu, acortou aqueles dias, abreviou aqueles dias. Agora podemos ver como esses dias de tribulação sobre o povo hebreu foram encurtados. E para este tempo no qual vivemos, podemos ver que a perseguição sobre o povo hebreu, se deteve. Ou seja, a perseguição terrível que houve naqueles tempos de Hitler, Mussolini, Stalin e outros ditadores. Agora, Cristo nos fala que a porta será fechada. A porta será fechada e ninguém mais poderá entrar à casa de Deus. E agora, quem fechará essa porta? Porque essa porta será fechada um destes dias. É muito importante saber quem fechará essa porta e ver que estejamos dentro quando essa porta for fechada. Porque a porta se fechará e depois virão as virgens fátuas dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele dirá: em verdade vos digo que não vos conheço. Agora, quero buscar onde nos fala do que vai fechar essa porta, e a vai fechar um destes dias. Esse será
o servo fiel e que prudente, cerrará esa puerta que fechará essa en algún porta momento. em algum momento. La puerta será cerrada A porta será uno de fechada estos días. um destes dias. Dice, Diz pero mientras ellas iban a comprar, vino São el Mateus esposo, 25, y las que 10. estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O pai de Cierra la família puerta fecha a en el porta día postrero. no último dia. San Lucas capítulo 13, São Lucas versos capítulo 22 en 13, adelante. do versículo 22 em diante, Pasaba diz Jesús assim: por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. E percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Y Jerusalém. alguien le dijo, E disse-lhe um: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora, e a bater à porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo vos dirá, não sei de onde vós sois. Ahí podemos ver Aí podemos el padre de ver la familia que o pai de família fechará a porta em algum momento. y el padre de la familia E o pai da família manifestado é en el día Cristo, postrero, manifestado no último dia, por meio do seu anjo mensageiro, que es de la iglesia na de casa de Jesucristo. Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. Y eso está representado también E isso está representado também quando el ángel Cristo, de Apocalipsis capítulo 10, o anjo de Apocalipse capítulo 10, levanta sua mão ao jura por céu el que vive por los siglos de los siglos, e jura pelo que vive pelos séculos dos séculos, no será que o más. tempo não será mais. La puerta Aí está cerrada a porta é fechada y nadie más entrará, e porque ninguém esa mais puerta entrará por essa porta estreita, en su que é primera Cristo, venida. Nadie em más sua primeira vinda. podrá entrar Ninguém mais por la poderá primera venida entrar de Cristo, pela para primeira entrar al vinda de cuerpo Cristo, místico de Cristo, para entrar ao corpo porque místico de de ahí Cristo, adelante ya porque no daí habrá em más diante nuevos nacimientos, já não haverá mais novos nascimentos de porque filhos ya e se filhas habrá de Deus, completado porque já haverá se el cuerpo completado místico de Cristo, o corpo que es místico de Cristo, compuesto por los que é hijos composto e hijas de pelos Dios. filhos O sea, e filhas de que Deus, ya no ou nacerán de seja, nuevo, que já não nascerão de novo, mas filhos ya e se habrá filhas de completado Deus. el número de los que Já terá se recibirían completado o número ese dos nuevo que nacimiento. receberiam esse novo Después le nascimento. toca al pueblo hebreo, que son los siervos, Depois corresponde ao povo hebreu, que são os servos, porque ya el número não de os los filhos, hijos porque já o número dos filhos terá se completado, e depois corresponderá ao povo dos servos, el cual tiene un o número qual de tem um número 144.000 hebreos, de 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, llamados y juntados, que serão chamados e juntados pelos ministérios de Moisés e Elias, soando a grande voz de trombeta, essa trombeta final ou sétima trombeta, que para a igreja gentia é o sétimo selo. A sétima trombeta para os hebreus é o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. É a segunda vinda de Cristo com seus anjos
neste último dia, chamando e juntando a seus escolhidos e colocando-os no corpo místico de Jesus Cristo. Depois que houver recolhido os escolhidos dentre os gentios, que são os filhos e filhas de Deus, a ressurreição dos mortos em Cristo se efetuará, e a transformação de nós que vivemos. Agora podem ver por que estamos trabalhando todos estes anos, levando a mensagem por todos os lugares, colocando a mensagem impressa em folhetos, em vídeos e em fitas cassetes, e realizando atividades públicas, e levando a mensagem por todos os lugares. Para quê? Para que a voz de Cristo, essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, chegue até os ouvidos e ao coração das almas de todos os escolhidos de Deus, e recebam a palavra de Deus correspondente a este tempo final, para que assim se complete o número dos escolhidos de Deus. E algum dia vai se completar esse número dos escolhidos de Deus. E quando isso ocorra, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós seremos transformados. E a igreja chegará a toda a plenitude de Deus, porque o propósito divino é morar em sua igreja, em toda a sua plenitude, manifestando-se através de carne humana, através de seu anjo mensageiro. Tendo assim a igreja do Senhor Jesus Cristo, o ministério do último dia, que é o ministério de Cristo através de seu anjo mensageiro, manifestado entre ela, ou no meio dela, no meio do corpo místico de Cristo. Isso é a igreja de Jesus Cristo na era da pedra angular, recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, manifestado em carne humana no último dia, no ministério final de Cristo em sua igreja e para a sua igreja. Deus colocou dons ministeriais em sua igreja, e são esses ministérios dos anjos das 7 eras da igreja gentia, e o ministério da era da pedra angular, que é o ministério de Cristo através de seu anjo mensageiro, neste tempo final, no qual se manifestará em toda a sua plenitude, e assim nos levará a todos à perfeição, através de sua palavra criadora falada, para obtermos a imortalidade no último dia, ou seja, no 7º milênio. Agora podemos ver o porquê da vinda de Cristo à sua igreja, velando-se em carne humana no último dia. Essa é a igreja que no último dia escapará do juízo divino que há de vir sobre a terra. Esse é o sinal para a igreja de Jesus Cristo como corpo místico de crentes. E para cada escolhido, o sinal é o Espírito Santo em toda a sua plenitude, manifestado nele, quando vier a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de cada um de nós que vivemos. E então escaparemos do juízo divino, porque iremos à ceia das bodas do Cordeiro, no céu, onde há uma grande festa preparada para todos nós. Agora vimos o que é o Espírito Santo como primícias, e o Espírito Santo como a plenitude
para os escolhidos de Deus, como indivíduos, e para o corpo místico de Cristo, como igreja. Como igreja, é o Espírito Santo vindo como primícias, e cada anjo mensageiro, em cada anjo mensageiro, manifestado entre sua igreja, e guiando a sua igreja a toda a justiça e a toda a verdade. E depois, no último dia, através de seu anjo mensageiro, onde virá um tempo em que o Espírito de Deus estará manifestado em toda a sua plenitude e transformará o corpo físico do anjo de Jesus Cristo e também o corpo físico de cada um de nós. E também os mortos em Cristo obterão o corpo eterno. E assim, como indivíduos, todos estaremos cheios, não somente das primícias, mas da plenitude de Deus, da plenitude do Espírito de Deus. E agora, vimos o que é as primícias do Espírito Santo e o que é a plenitude do Espírito Santo em nós como indivíduos e na Igreja de Jesus Cristo como corpo místico de crentes. Na Igreja de Jesus Cristo, vejam vocês, estas 7 virtudes que foram manifestadas nas 7 eras da Igreja, uma em cada era, estarão manifestadas na Igreja de Jesus Cristo no último dia. Todas manifestadas na era da pedra angular, para depois ter a plenitude de Cristo através de seu anjo mensageiro, em uma etapa que está mais adiante. Mas nesta etapa em que estamos, está nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, e está nos abrindo o mistério do 7º selo, que é o maior mistério. E isso é a terceira etapa manifestada, trazendo a revelação divina da palavra revelada, manifestada para este tempo final, no cumprimento da promessa do 7º selo. E depois dessa terceira etapa, estará manifestada em grandes maravilhas e milagres que estão prometidos para o último dia, porém que já não haverá oportunidade de salvação para as pessoas, porque a porta já estará fechada e já terá se completado o número dos escolhidos de Deus, e os escolhidos de Deus serão transformados, e os mortos em Cristo ressuscitados. E então haverá uma manifestação tão grande do poder divino que chamará a atenção do povo hebreu. E eles dirão: isto é o que nós estamos esperando. E é a este que nós estamos esperando, porque eles verão a Jesus Cristo, ao anjo do pacto, ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, vindo em carne humana, manifestado em seu anjo mensageiro. E eles estão esperando a vinda de um profeta, onde esteja manifestado o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E isso é o que eles estão esperando por alguns anos, e já em breve se cumprirá o que eles estão esperando. Mas primeiro tem que estar no meio de sua igreja gentia o cumprimento dessa promessa. Porque a igreja gentia, estando composta pelos filhos e filhas de Deus, tem os direitos da primogenitura. E depois, o povo hebreu terá a oportunidade
porque o povo hebreu, como nação, tem a primogenitura, como nação terrena. Porém, a Igreja de Jesus Cristo é a Jerusalém celestial, é o Israel celestial, e tem a primogenitura de filhos e filhas de Deus primogênitos, escritos no livro da vida do Cordeiro, no céu. Portanto, a vinda e manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em carne humana, corresponde primeiramente à Igreja de Jesus Cristo e depois ao povo hebreu. Agora, podemos ver o sétimo selo e o amor divino. Vimos a era do amor divino, que é a era da pedra angular, e vimos que essa manifestação do amor divino é a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, porque Deus é amor. E agora vejam vocês, na Igreja de Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, haverá uma manifestação plena do amor divino, ou seja, uma manifestação plena de Deus, que é amor manifestando-se em sua igreja, através de seu anjo mensageiro. E em cada um de nós como indivíduos, também haverá essa manifestação do amor divino. E assim, seremos selados, tanto como indivíduos, com uma dupla porção do Espírito Santo, que é a plenitude do Espírito de Deus, ou seja, selados com a porção das primícias e depois com a porção da plenitude. E selados com esse corpo teofânico, como primícias, o primeiro corpo com vida eterna que recebemos. E em seguida, o corpo físico, eterno e glorificado, que haveremos de receber, como a plenitude do Espírito de Deus, para nós vivermos por toda a eternidade, como filhos e filhas de Deus, manifestados com todo o poder divino, em corpos eternos. Para isso, se requer o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, e o amor divino. E para isso, necessitamos estar na era do amor divino, que é a era da pedra angular. E necessitamos receber a mensagem do amor divino, que é a mensagem da era da pedra angular, a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Agora, temos visto o sétimo selo e o amor divino, onde Deus, nessa manifestação do amor divino, nos dará a grande vitória no amor divino e do amor divino. Deixe que essas virtudes se manifestem em sua vida, para que depois receba a plenitude de Deus neste último dia. Estamos vivendo no maior e mais glorioso de todos os tempos, onde a Igreja de Jesus Cristo percorre essas 7 etapas em forma consecutiva. Para percorrer essas 7 etapas durante as 7 eras, tomou a Igreja de Jesus Cristo 2000 anos aproximadamente, passando por diferentes territórios e tendo a manifestação de Cristo através de cada anjo mensageiro.
una virtud e se manifestando uma virtude em cada era. Porém, para este tempo final, que esas 7 a virtudes promessa é que essas 7 virtudes estarão manifestadas em sua estará igreja. pasando a iglesia de Jesucristo E a igreja de Jesus Cristo estará passando por 7 etapas em forma consecutiva. porque es una edad A era da pedra angular, porque é uma era perfeita, percorre as 7 etapas e depois continua por toda a eternidade. Ahora podemos ver Agora podemos lo que estaría ver sucediendo o que estaria acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. É por isso que os 7 trovões emitem as suas vozes em sua igreja, na era da pedra angular. y podemos ver que el E título podemos de propiedad, ver el libro que o de los título 7 de sellos, propriedade, o livro dos 7 selos, regressa aos filhos e filhas de Deus neste último dia. É entregue a seu anjo mensageiro, ao anjo mensageiro de Jesus Cristo. E ele o come e prega sua mensagem do Evangelho do Reino, na qual e com a qual nos dá a conhecer o conteúdo do 7º selo e de todas as coisas que estarão acontecendo sob o cumprimento do 7º selo. Ahora podemos ver Agora podemos lo ver que es el o segundo que sello. é o 7º selo e o amor Podemos divino. ver el por qué Cristo E podemos ver por que Cristo nos estaria falando neste tempo final, no idioma do amor, que é o espanhol. y los que son de otros idiomas E os que são de outros idiomas obterão a mensagem a sus traduzida propios idiomas para seus próprios idiomas. y también podrán aprender el español. E também poderão aprender o Todos espanhol. los que quieran Todos os que quiserem y entender escutar lo que los e 7 entender truenos o que os 7 trovões estarão cuando lo quieran dizendo. escuchar Os que os queiram escutar y entenderlo literalmente sin e necesidad de entendê-lo intérprete, sem necessidade de necessitam estudar intérpretes, pois necessitam para estudar que o todos falen espanhol, español, para que conheçam o espanhol. pues será a través de Ou un senão, pois será através de um intérprete intérprete los que videos interprete e os interprete vídeos los e folletos interprete al os idioma folhetos ao de las idioma demás personas. das demais pessoas. Hemos llegado al tiempo final, Chegamos ao tempo al tiempo final, más glorioso ao tempo mais de todos los glorioso tiempos. de todos os tempos. Hemos llegado al tiempo de Chegamos conocer ao todas tempo estas cosas. de conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Algunos de ustedes Alguns de vocês entienden lo que yo les estoy diciendo. entendem o que estou lhes dizendo? ¿Cuántos están entendiendo lo que yo les estoy diciendo? Quantos estão entendendo o que estou lhes dizendo? Como que están aprendiendo español. Parece que estão aprendendo espanhol. Para los que no saben español, Para os que não sabem espanhol e escutam o espanhol, un niño é como escutar uma criancinha começando a falar, que somente se entende algumas palavras. Assim é para os que não sabem o espanhol e me escutam falando em espanhol. Porém, Cuando los que saben español quando os que sabem espanhol e não sabem português escutam a vocês, suenan nessa ustedes mesma para ellos. forma vocês soam para eles. Como los niños Soam comenzando a como hablar, as que crianças solamente começando a se entienden falar, algunas palabras, que somente y se hablan muy entende rápido, algumas palavras, e se mucho falarem menos muito palabras se rápido, entiende. muito menos palavras Assim é que, entendem. Cuando uno Portanto, que habla portugués Quando uma pessoa que fala o se português pone a hablar con uno que habla español, se põe a falar com alguém que fala y el espanhol, que habla español no sabe e o que portugués, fala espanhol não entende de português, e o que fala de português não entende de es como espanhol, estar escuchando, é como estar escutando um ao outro, como si fueran dos escutando-se como se fossem duas crianças niños, y que no que se les estão entiende falando, lo e que están não hablando. se No entende o que muy estão bien, solamente falando. algunas palabras. Não se entende muito bem, somente algumas palavras. Ya vamos a Porém,
Já vamos aprendendo. Ya yo entiendo muchas palabras de ustedes. Eu já entendo muitas palavras de Y ustedes vocês. entienden E también vocês muchas palabras entendem de las que também yo les muitas hablo. palavras das que eu Miren lhes falo. ustedes cómo E vejam ustedes vocês entienden ya como vocês entendem já o casi tudo todo lo que ou yo les quase hablo en tudo español. o que eu lhes falo em ¿Cuántos entienden todo lo que yo espanhol. les hablo en español? Quantos entendem tudo que eu falo em espanhol? Y no les expliqué lo que Vejam. les estaba diciendo en otro E não idioma. expliquei o que eles estavam dizendo em outro Y lo idioma. entendieron. E o entenderam. O es porque escucharon allá. Ou é porque escutaram o Jean? ¿Cuántos les gusta escuchar el mensaje? Quantos gostam de escutar a mensagem? ¿Y cuántos lo entienden cuando se habla en E español? quantos a entendem quando ela é falada, quando a mensagem é falada em Ya espanhol? parece que no fue porque te escucharon a ti. Jean, parece que não foi porque escutaram a ti. Parece que están entendiendo. Parece que estão entendendo Dios muito nos está bem. ayudando en este tiempo. Deus está nos ajudando neste Y nos tempo. estamos entendiendo. E estamos nos Y lo más entendendo. importante E o mais importante é entender a Deus su e mensaje sua palavra, correspondiente sua a nuestro mensagem tiempo. correspondente ao nosso Esa es la tempo. cosa más grande que nosotros Essa é a podemos maior entender. coisa que nós podemos La palabra de entender. Dios, A palavra de correspondiente al Deus, tiempo en que correspondente ao tempo em que vivemos. vivimos. Y los que no la entiendan en E os que não a entendam em tienen la espanhol, oportunidad pois têm a oportunidade de escutá-la com o intérprete ao português ou a qualquer outro idioma que a pessoa fale. E também tem a oportunidade de receber os folhetos no idioma em que as pessoas falam. Mas, originalmente, a mensagem é dada em espanhol. Agora, vejam vocês o território onde estaríamos escutando a mensagem do amor divino. Na América Latina e no Caribe. Esse é o território do sétimo selo e do amor divino para ser manifestado neste tempo final, em toda a sua plenitude. Temos visto o tempo em que estamos vivendo. Permitam que Deus lhes guie como indivíduos e que sua palavra se faça realidade em vossas vidas e permaneçam sempre agradando a Cristo, vivendo vidas justas e santas e servindo a nosso amado Senhor Jesus Cristo em sua obra correspondente a este tempo final. E que Deus nos ajude para que todos estejamos prontos para ser transformados neste último dia. Para quando vocês desejariam a transformação de seus corpos? Para este ano? Todos desejamos a nossa transformação neste ano. Quando chegar até o último dos escolhidos, no ano que chegar, esse ano, seremos transformados e os mortos em Cristo serão ressuscitados. Portanto, trabalhemos com amor divino, de todo o coração, na obra missionária, levando a mensagem. Tem algo muito bonito que eu vejo o Jean fazer. E é que sempre quando vamos no automóvel e para pagar o pedágio, não sei como vocês chamam, sempre paga ao cobrador e em seguida lhe dá um folheto. Sempre anda com folhetos. E nessa forma
a essas pessoas que talvez nunca as poderá ver em outra ocasião, aí está lhes dando a mensagem e a levam para suas casas. E Deus já pode operar com elas, porque Deus opera usando a sua palavra, que é a espada do Espírito. O Espírito Santo necessita sua palavra, a espada de 2 fios, e nós levando a palavra, a espada de 2 fios. O Espírito de Deus pode operar com essa palavra na alma da pessoa, porque a palavra de Deus é como espada de 2 fios que penetra até a alma da pessoa. Agora, isto que ele faz, todos vocês também podem fazer. Levar seus folhetos nos seus bolsos ou em seus carros e fazer esse trabalho missionário tão simples que até uma criança pode fazer. Não tem que dizer, eu vou tirar um dia da semana para sair por todo o campo e pelas cidades levando a mensagem. Todos os dias você sai da sua casa, pois todos os dias é um dia de obra missionária para todos os filhos de Deus. E se você diz, eu a cada dia vou distribuir 20 folhetos ou 30 folhetos, os leva, e quando volta para casa, você verá que faltaram folhetos para distribuir, porque você, todos os dias, vê mais de quantas pessoas? Quantas pessoas vêm 10 pessoas todos os dias? No Brasil, é fácil ver todos os dias mais de 100 pessoas. Portanto, 10 folhetos ou 20 folhetos, você descobrirá que só dão para o começo. Assim que os que têm gráficas, recordem que para os irmãos levarem a mensagem em folhetos, precisam de folhetos. Portanto, orem para que as gráficas estejam trabalhando ao máximo, para que vocês tenham folhetos para distribuir para as pessoas e possam chegar aos escolhidos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro e que ainda não receberam a mensagem. E enquanto não recebam, vamos ficar aqui todo o tempo que seja preciso, porque não iremos sem todos os escolhidos. E para isso, tem que estar prontos no corpo místico de Cristo, recebendo a palavra de Deus, a trombeta final, escutando a trombeta final, que é a voz de Cristo neste tempo final. Agora, vejam como é simples trabalhar na obra de Deus. É tão simples que algumas vezes complicamos a mente pensando que é preciso fazer certas coisas e a pessoa não tem tempo. Todos os dias você tem tempo e todos os dias você está vendo pessoas. E a mensagem é para quem? Para as pessoas. Portanto, a pessoa distribui a mensagem e antes de sair da casa, ora a Deus sobre essas mensagens e pede a Cristo que chegue às mãos dos escolhidos de Deus essas mensagens, para que sua obra seja efetiva no reino de Deus. E mesmo que uma pessoa que receba esse folheto não seja um escolhido, talvez depois essa pessoa será quem passará esse folheto a um escolhido mais adiante. Portanto, Deus está operando e continuará operando
a trabajar más ampliamente en el reino a de Dios, trabalhar mais amplamente no reino de Deus, para que pronto se para complete que el em número breve se complete o número dos escolhidos de Deus e sejamos transformados e possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Trabaje Agora, de todo corazón, trabalhe de todo o coração, com amor divino, del porque amor esta é a era do amor divino. un Deus trabajo não aceita que no es hecho um trabalho con amor que não é divino feito com amor y con divino fe. Porque e lo com que no es de fé, fe, porque o que não é de fé é miren pecado. ustedes, Vejam vocês, hubo un hombre muy grande, houve um homem muito grande, poderoso profeta, um poderoso profeta, que numa trajo 10 ocasião plagas sobre trouxe 10 Egipto, pragas sobre o Egito e depois abrió el mar rojo, abriu extendiendo o su mar vara, vermelho, estendendo a sua vara, a qual tinha em sua mão. y ese hombre, E esse homem, Dios le numa ordenó ocasião, hacer una Deus labor lhe ordenou en favor fazer del um pueblo, trabalho a favor do povo, en otra o ocasión qual, anterior, em outra ocasião anterior, já o tinha feito. estado frente a una roca, Tinha estado em frente a uma rocha, quando o povo teve sede, e Deus lhe disse: con su fira vara, a rocha com a tua la vara. hirió con la vara, Feriu-a la com a golpeó vara, y salieron aguas a de la roca. golpeou e saíram águas da rocha. Luego, en la segunda ocasión, Depois, na segunda ocasião, em outro lugar, Cades Barnea, em Cades Barneia, la primera ocasión fue a primeira ocasião en el desierto de Sin, foi no deserto de pero en Sim, otro territorio, porém em outro território. y ahora en E agora, em Cades Barneia, hubo sed houve en el sede pueblo, no habían povo. aguas, Não haviam águas. y el pueblo clamó, E o povo clamou. quiso apedrear a Moisés también. Também quiseram apedrejar a En Moisés, otras ocasiones, como tinham feito em outras ocasiões, que trataram de apedrejar a Moisés, seu profeta, por los problemas que surgían pelos en medio del problemas que surgiam no meio do povo. pueblo. Pero Dios lo defendió. Mas Deus o defendeu. Y ahora E agora llegó el momento chegou o en que el momento pueblo em que o povo por poco apedrea a Moisés. quase apedrejou a Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, E Deus disse a Moisés: a la vá roca, à rocha, háblale a la roca. fale à Ya lo rocha. encontramos. Aqui En el já capítulo encontramos, 20 de Números, no capítulo 20 de Números, nos dice la historia bíblica, nos diz a história bíblica, comenzando en el verso 1. Llegaron los começando hijos no de versículo Israel, 1. Chegando os filhos de toda la Israel, congregación al desierto toda a de Sin, congregação, en el ao mes deserto de primero, Zim, y no acampó primeiro el mês, pueblo en Cades, o e allí povo murió acampou em Maria, Cádiz, y allí fue sepultada. e ali morreu Miriam, e ali foi Maria foi sepultada. La que Miriam criticó a Moisés, Foi aquela que criticou por a la Moisés, esposa de Moisés, pela esposa de que Moisés, era mujer cuchita, que era uma mulher cuxita, e a sua pele era mais escura do que a de Maria ou Miriam. no estaban E de eles acuerdo não estavam de acordo com que Moisés tivesse uma de mulher otra nación, de outra nação. o sea, tenían un poco Ou de racismo. seja, tinham um pouco de racismo. No querían que Moisés Não estuviera queriam unido, que Moisés estivesse unido à sua esposa, era de otra a nación. qual era de outra nação. Pero ahora Mas agora tenemos que entender temos que esto es un asunto de entender Moisés. que isso era um assunto de Moisés. Moisés tinha sua esposa. Não sabemos as Por las cuales Moisés circunstâncias pasó pelas quais Moisés passou para obter
Depois, essa mulher cuxita ou etíope, se foi Séfora ou Zípora, pois vejam vocês, Moisés estava vivendo entre os gentios e não mandaria ao Egito buscar uma esposa do meio do povo hebreu. Moisés teve 2 filhos através de Zípora. E agora, vejam vocês, criticaram a Moisés. E quem foi que criticou a Moisés? A sua própria família. Miriam, sua irmã, e Arão. Miriam ficou toda leprosa. Vejam vocês, criticou a Moisés pela esposa que tinha. E criticou a cor da sua pele. Vejam vocês agora. A cor da pele de Miriam também mudou. E essa cor que ela tinha, ninguém a queria, porque era uma cor com lepra. Se tornou branca pela lepra. Assim que se não gostava da esposa de Moisés, que era de uma cor mais escura, pois agora teria um corpo bem branco. E vejam vocês, Deus ficou irado grandemente com Maria. Não critiquem a cor das demais pessoas. O mais importante é a alma da pessoa. Seja branca, seja amarela, seja negra, seja como for. Tem mais valor diante de Deus um amarelo ou um negro com o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro que um branco ou uma branca muito bela que seja uma rainha da beleza e não tenha seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Essa pessoa, por mais bela que seja, depois de 100 anos, vai ser mais feia que a mulher mais feia que possa existir sobre a terra. E se é um homem, será mais feio que o homem mais feio que exista sobre a terra. Por quê? Porque quando a pessoa morre, depois ninguém quer vê-la. A deixam por uns dias ou um dia no caixão para que todo mundo a veja, mas depois de certo tempo o fecham para que nunca mais a vejam. Por quê? Porque já perdeu toda a beleza que tinha e começou a corrupção em seu corpo, e cada dia perderá toda essa aparência que tinha. Porém, um escolhido de Deus viverá eternamente e terá um corpo eterno. E no corpo eterno, ainda que não sabemos qual será a aparência que terá. E quando digo a aparência que terá, me refiro a se haverão alguns corpos com aparência mais bela que outros corpos. Porém, isso não é nenhum problema. É um corpo eterno o que vamos ter. E um corpo eterno terá tudo o que nós necessitamos para reinar com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Essa é a meta que nós temos. E temos que chegar a ela. E vamos chegar, porque é uma promessa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam a Moisés. Disse-lhes que todo trabalho que façamos na obra de Cristo é preciso fazê-lo de todo o coração, com amor divino. Moisés, numa ocasião, fez um labor
que não agradou a Deus. Diz, y porque no había agua para la congregación, Versículo 2. se juntaron contra Moisés y Aarón. e não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo, ojalá y hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para que morramos ali, nós e os nossos animais? Vean ustedes. Esas Vejam personas que se vocês, levantaron contra Moisés, essas pessoas que se levantaram contra Moisés no e creían contra Arão que iban a entrar a la tierra não prometida. criam que entrariam à terra Y por lo prometida. tanto, no E, entraron. portanto, No tenían fe não y entraram, revelación não tinham de que iban a fé, entrar. Y sin fe, nem es revelação que imposible agradar a entrariam. Dios. E sem fé é Si impossível ellos agradar a creían que no iban a Deus. entrar, Se eles criam que não entrariam, pois não entrariam. para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Para que morramos aqui nós e nossos animais? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Lugar não de semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara Y os- y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará sua água. Assim lhe tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Les hemos de hacer salir aguas de esta peña? E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Entonces alzó Moisés su mano, y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim para me santificar diante dos filhos de Israel,
Por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e ele se santificou neles. Ahí podemos ver Aí podemos ver que Moisés cometeu um erro, encheu-se de ira para fazer a obra de Deus. E Deus lhe havia dicho, E Deus tinha lhe dito: fale à penha, à rocha, e ela dará águas para o povo. Mas Moisés não falou à penha, senão que feriu a penha 2 vezes com a vara. E isso não foi o que Deus lhe dijo que hiciera. E não foi isso que Deus lhe disse que fizesse. Deus lhe disse: fale à penha. Moisés feriu a penha, como tinha feito na ocasião anterior. Mas não é o mesmo? Não era o mesmo. Porque a penha, a rocha, é Cristo. E Cristo seria ferido em sua primeira vinda. E quando Moisés feriu a rocha, na primeira ocasião, estava mostrando ou realizando o tipo e figura da primeira vinda de Cristo, sendo ferida a sua primeira vinda na cruz do Calvário. Cristo morrendo na cruz do Calvário. E agora, a segunda rocha, que representa a Cristo também, é a segunda vinda de Cristo. E a segunda vinda de Cristo não é para receber a crucificação que Cristo recebeu em sua primeira vinda. E Moisés tinha que falar à rocha para que desse águas de vida eterna para o povo. Diz em Apocalipse: ao que tiver sede, eu darei da água da vida, gratuitamente, da fonte da água da vida. Agora, Moisés, ferindo a rocha 2 vezes, está colocando um tipo e figura de uma crucificação. E Cristo não pode ser crucificado 2 vezes. Portanto, esse tipo e figura que pôs ali desagradou a Deus. E a segunda vinda de Cristo terá então uma crucificação espiritual. Porque lá Moisés colocou o tipo e figura. E por isso desagradou a Deus. E isso lhe custou não poder entrar à terra prometida. O próprio profeta Moisés diz que o problema que ele teve diante de Deus foi tão grande que Deus não lhe perdoou esse pecado. No livro do Deuteronômio, capítulo 3, diz, do versículo 23 ao 26: também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, tu has começado a mostrar a tu siervo tu grandeza e tu mano poderosa. Senhor Jeová, já começaste a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Porque que Deus há nos céus e na terra que possa obrar segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Passe eu te ruego e vea aquela terra buena
que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Pero Jehová se había enojado conmigo, Porém, contra mí a causa de vosotros, Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de por lo vós, cual no me escuchó. pelo qual não me ouviu. Antes o Senhor me disse: No me hables basta, más de este asunto. não me fales mais deste assunto. Ahora podemos ver Agora podemos ver que por haber herido Moisés, la roca 2 veces, por ter ferido a rocha en vez de 2 hablarle a la vezes, roca como Dios le dijo, em vez de falar à rocha como Deus tinha Moisés, dito, por llenarse de ira, Moisés, era el por hombre se más encher de manso de ira, todo el pueblo hebreo. e era o homem mais manso de todo o povo hebreu. Pero por causa del pueblo Mas por causa do povo, encheu-se de ira cometió un error e cometeu um erro, atuando en lo que Dios le dijo que hiciera, no que Deus lhe disse que pero no fizesse, hizo mas de não acuerdo o como Dios le fez dijo que lo hiciera. de acordo a como Deus disse que Y siendo fizesse. Moisés un profeta, E Moisés, sendo um cosas que Moisés profeta, estaría haciendo, nas coisas que Moisés estaria fazendo, tipificando estaria las cosas que tipificando Dios haría as coisas que Deus faria en la mais dispensación adiante, de la na gracia dispensação y en la da dispensación graça del reino. e na dispensação do reino. Ahora podemos ver Agora podemos ver que todas las cosas que sucedieron bajo el ministerio de Moisés que todas as coisas que aconteceram sob o ministério de Moisés convierten para depois se otras converteram dispensaciones para outras dispensações de las em cosas tipo e que Dios figura estará haciendo das coisas que en Deus otras estará fazendo dispensaciones em outras vindouras, dispensações que son las vindouras, de la que gracia são as y dispensações del da reino. graça e do reino. Ahora podemos ver Agora podemos que ver puede hacer la obra de Dios que a pessoa não pode fazer a obra de Deus enojado irado o hacerla ou de fazê-la forma incorrecta, em forma incorreta. como Dios Tem que ha ser dicho que se feita haga, como Deus disse que se faça, creyéndola e por con fé, todo el corazón. crendo-a com todo o coração, Es imposible porque sem agradar a fé Dios. é impossível agradar a Las Deus. personas que salieron de Egipto As pessoas que saíram do Egito ofereciam os sacrifícios, porém não misturaram a fé aos sacrifícios que ofereciam a Deus. E sendo assim, não agradaram a Deus. A pessoa tem que misturar a fé com o que a pessoa faz para Deus. E agora, sob o sétimo selo, no amor divino, nós trabalhamos na obra de Cristo com fé e com amor divino e com gozo e alegria, sem ira, porque quem opera com ira comete graves erros diante de Deus, que custa a perda de muitas bênçãos divinas. Agora, caminhemos adiante no sétimo selo, e sob o sétimo selo, no amor divino, que o amor divino esteja sempre manifestado em nossa era e em nossas almas e em todo o trabalho que realizemos na obra de Jesus Cristo. O sétimo selo e o amor divino. Temos visto, inclusive, o território onde se cumprirá a era do amor divino. Essa é a era da pedra angular na América Latina e no Caribe. Portanto, o território latino-americano e caribenho serão impactados pelo amor divino, que Ele manifestará neste tempo final, para a bênção dos latino-americanos e caribenhos.
O amor divino é o que conquista tudo. Que el amor de Jesucristo Que o amor de Jesus Cristo conquiste os corações de todos os latino-americanos e caribenhos, sob o sétimo y la selo obra del amor divino. e a obra do Y amor el séptimo divino. sello y el O amor sétimo divino. selo e o amor Ese ha sido divino. nuestro tema de esta Esse foi o ocasión. nosso tema Que Dios desta les continúe ocasião. bendiciendo a todos. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus lhes guarde. E muito obrigado pela vossa amável atenção. Orem por mim e eu orarei por Para que Dios nos vocês, bendiga a todos, para que Deus nos abençoe a todos e nos prepare para ser transformados e raptados neste tempo final, y el no amor sétimo divino. selo Que Dios le e o bendiga. amor divino. Que Deus lhes abençoe a Si hay alguna todos. persona que todavía no ha recibido a Cristo, Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nesses momentos para que e estaremos Cristo orando reciba por su reino, você, le perdone, y para con que su Cristo sangre lhe receba em limpie seu de todo reino, pecado, perdoe-lhe y e sea com seu bautizado sangue lhe en agua limpe en de su todo o nombre, pecado. y Cristo le E seja bautice batizado em água em seu nome, e Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento, Estaremos orando para o qual pode passar à frente e estaremos orando por en você otras naciones también nesta pueden ocasião. Os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo recibirlo como único. para recebê-lo como único e suficiente Salvador. Vamos a dar unos minutos, mientras en otros países también Vamos dar vienen uns minutos, enquanto em outros países também venham aos pés de Cristo, nosso Salvador. ya el tiempo se está O acabando. tempo De un momento já a está otro, se hasta el acabando. último escogido, De um momento ao outro, entra até o último escolhido, ao corpo místico de Cristo, e Cristo termina sua obra de intercessão. vamos a estar puestos en pie para orar por las personas. Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo em diferentes nações, Inclinados y nuestros ojos cerrados. com os nossos rostos inclinados e com os nossos olhos fechados. Padre Celestial, vengo a ti en el Pai nombre del Celestial, Señor Jesucristo, Venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-lhes em Teu reino, eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração. Os que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a Tua palavra, o Evangelho da nossa salvação, e a Tua fé nasceu em meu coração, em minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Teu nome como único nome, debaixo do céu, no qual podemos ser salvos. Creio em Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação por nossos pecados. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Dou o testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Rogo-te que perdoe os meus pecados e com o Teu sangue me limpes de todo pecado. Me batizes com o Espírito Santo e fogo, depois que for batizado em água, em Teu nome, e produzas em mim um novo nascimento. Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente contigo em Teu reino. Senhor, faz uma realidade em minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E agora os que receberam a Cristo como Salvador, nesta ocasião, perguntarão: quando podem me batizar? Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer
será condenado. Porquanto vocês creram em Cristo como seu Salvador, bem podem ser batizados nesta ocasião. O batismo em água não tira os pecados. É o sangue de Cristo o que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.